Bom, pessoal, boa tarde de novo. Saímos depois do almoço. Vamos pro segundo Doc Talk. A gente já tem agenda aí, acho que pra... Rudy, quantos já tem? Marcos sabe. Já tem mais uns 4 Doc Talks agendados. Então, legal, cara. Lembrando, espaço nosso, utilizado pra gente, de doctor pra doctor, como a gente costuma falar. E hoje a gente vai vir com um tema aí que o Tia tinha falado na semana passada. Estreando o microfone de lapela agora, tá? Beleza? Pessoal, aproveitem. Lembrando que é um bate-papo, interajam, e é isso aí. Valeu! Vamos lá, galera, vamos começar. Eu escolhi esse tema porque eu acho um tema importante, eu acho um tema... Eu já tive ansiedade, é um tema que eu escolhi porque eu acho relevante. Conheço várias pessoas que tiveram isso, então é algo que eu quero falar e eu quero principalmente debater com vocês. Então, comecemos. Mouse. Tá? Saúde mental para desenvolvedores. Vou tentar focar um pouquinho, principalmente quando eu falar na nossa profissão, mas é algo... Eu quero que vocês repensem na vida de vocês, repensem no que está acontecendo, porque tem um índice muito grande de pessoas que têm isso, tem um índice muito grande de pessoas que têm esse problema e muita gente não sabe. Às vezes são pessoas que têm tendência, têm isso em maior ou menor grau, não sabe que tem. Tentem observar os amigos de vocês, quem trabalha do seu lado, as pessoas dentro de casa. Tentem observar as pessoas que estão com vocês, porque isso é algo importante, algo relevante, são doenças, é algo que a gente tem que levar bastante a sério, tá? E principalmente tem a questão da aceitação, enfim, vamos dar prosseguimento. Gente, por favor, esse é um debate, por favor, falem comigo durante a apresentação, é importante, então vamos lá. Outra coisa, eu não sou expert no assunto, tá? Eu sou alguém que tive ansiedade, eu sou alguém que tive a minha fase de aceitação da doença e depois de aceitação do grau da doença, tá? Então, isso é muito importante. Então, eu não sou expert, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada disso. Eu sou alguém que tive ansiedade e achei um tema importante e relevante para trazer aqui. Beleza? Joinha? Dúvidas, angústias, preocupações? Não, nenhuma caquinha? Vamos lá. Eu vou tratar principalmente dessas 3 coisas aqui, ansiedade, depressão e toque, transtorno obsessivo compulsivo. São as coisas que mais atingem, são as coisas mais comuns, tá? Tem muito mais coisas que dá pra tratar. Então, vamos partir daí. Por quê? Primeiro, Brasil é o país que tem mais gente com transtorno de ansiedade no mundo, em proporção. 10% da população tem, da população brasileira. Em São Paulo, o número é muito maior que isso. Eu não sei dizer, se eu não me engano, acho que eu vi alguma coisa em torno de 20%. Ou seja, a chance de ter gente aqui com ansiedade é muito grande, tá? Gente que não sabe que tem, mas tem, em maior ou em menor grau. Então, por isso eu achei tão relevante. Somos o 5º país no mundo que tem mais gente depressiva. Isso é um número muito alto, ou seja, 1 a cada 20 pessoas tem depressão, tá? Eu convivo com isso em casa, minha mãe já teve depressão, eu tive ansiedade, meu pai é meio ansioso. Então na minha casa isso é algo razoavelmente comum, na minha família isso é razoavelmente comum. Somos todos loucos lá. Mas por isso eu achei tão relevante, é algo que faz parte do meu dia a dia. TI, principalmente nos anos 2000, foi considerada uma das áreas mais estressantes do mundo. Isso mudou bastante na última década. A cultura de TI que veio com o advento de empresas como o Google, que mudou isso, que faz a gente ter esse ambiente como a gente tem aqui na Doc, um pouco mais descontraído. Antes era um ambiente mais formal e por conta de entrega, prazo, isso era algo muito estressante. Com o tempo, a cultura das coisas de TI, isso mudou um pouco. Hoje, a profissão de TI não é mais tão estressante, mas apesar da profissão não ser tão estressante por conta da cultura, a profissão em si porque a gente trabalha com prazo, a gente trabalha com metas, a gente trabalha sempre na goela de prazo, então por isso tem que tomar cuidado. E de novo, eu já tive ansiedade, conheço pessoas próximas, por isso eu trouxe, tá?
São Paulo é a cidade com índice de transtornos de ansiedade e depressão igual a cidade de guerra, gente. Cidade que está em guerra. 20% das pessoas de São Paulo tem alguma coisa do tipo, tá? No final dos slides aí tem toda a bibliografia de onde eu tirei esses dados. Matérias, etc., de onde eu tirei esses dados. Não é nada da minha cabeça, não é nada... Tem todos os dados lá no final, tá bom? Outra coisa, a gente está em São Paulo, gente. São Paulo é uma cidade que estimula a hipercompetitividade, a gente está sempre correndo, a gente está sempre fazendo as coisas. Então, por isso, mais um motivo porque eu trouxe isso, tá? Outra coisa, as pessoas não costumam levar o problema a sério, tá? Não costumam levar o problema a sério e também não costumam entender direito o que é o problema. Muita gente tem depressão e tá aqui com a gente, assim, é uma pessoa que conversa normal, ri, dá risada, vai almoçar. Tem o problema, e o problema às vezes nem sempre é algo tão exposto, assim, tá na última casca da pessoa. Às vezes é algo mais interno. Então, por isso, principalmente quando é seu amigo mais próximo, quando é a pessoa mais próxima de você que trabalha do seu lado, uma pessoa... Tenta observar com um pouco mais de carinho, uma mudança de comportamento repentina pode indicar algo do tipo. Tenta conversar. E outra coisa, evita, sempre que for conversar com uma pessoa que você acha que pode ter alguma coisa, evita conversar com a pessoa em público. Chama de canto, chama no almoço, vai almoçar. É mais fácil você falar com a pessoa assim, no pessoal, um a um, do que com mais gente, tá? Outra coisa, difícil diagnóstico. Por que é tão difícil o diagnóstico dessas coisas, gente? Porque não existe um exame que fala assim, ó, você está com depressão. Não tem como você fazer uma ressonância magnética que indique e fale assim, ó, você está com depressão. Em casos severos, algumas áreas no cérebro são mais ativadas do que outras. Mas não existe um exame para isso. É muito do que a pessoa fala para o psicólogo, do que a pessoa fala para o psiquiatra. Ou seja, pessoas que têm mais facilidade em falar, pessoas que têm mais facilidade em se comunicar, podem ajudar o profissional a dar esse diagnóstico. Mas pessoas mais introvertidas, por exemplo, é até difícil, porque às vezes se confunde com a personalidade da pessoa, se confunde com o momento da pessoa. O momento de tristeza não quer dizer que a pessoa tem depressão. E isso é uma linha muito tênue e muito difícil. Uma tristeza pode desencadear uma depressão, mas uma tristeza não é uma depressão, tá? Então, por isso é difícil o diagnóstico, por isso que é sempre importante a gente, vivendo numa cidade como São Paulo, vivendo no ambiente que a gente vive de hipercompetitividade, é tão importante a gente olhar o amiguinho, olhar o próximo, olhar nossos familiares, tá? Porque o índice é muito alto, tá? Então, super importante, tá? Eu vou falar depois um pouquinho das doenças em si, dos sintomas que cada uma tem. Mas vale a gente considerar que você pode não ter todos os sintomas ali listados e mesmo assim você pode ter a doença, tá? Não ter todos os sintomas não significa que você não tem, tá? Um outro sintoma pode significar sim que você pode ter. Outra coisa, a gente costuma categorizar as doenças em depressão, em ansiedade, em toque, mas não é algo tão discreto, tão separado, tão colocado em caixinhas. A gente categoriza as coisas para organizar, para ter uma ideia do que é. Mas muita gente tem ansiedade, é depressão, tem um pouco dos dois, é como se fosse um degradê. Então não é necessariamente algo assim, assertivo, assim, você tem ansiedade, você tem depressão. Eu, por exemplo, quando eu tive ansiedade, eu tive alguns sintomas que poderiam, principalmente na pior fase, que poderiam ter levado para o lado da depressão, tá? Então, não é algo assim, apesar de a gente categorizar, para a gente se organizar no cérebro, organizar as ideias, saibam que não é algo tão discreto, é algo mais um degradê, é algo mais contínuo, e você pode ter um pouco de cada coisa, você pode ter sintoma de até porque as pessoas reagem de maneiras diferentes, tá? Você pode ter isso em maior ou menor grau, você pode ter tendência, por exemplo, apenas 1/3 das pessoas costumam ter ansiedade ou depressão, das pessoas que têm, 1/3 das pessoas que têm isso em um grau mais exacerbado, mais que as pessoas percebem, tá? E você pode simplesmente ter uma tendência, por exemplo, eu hoje me considero curado da ansiedade,
mas eu sei que eu tenho uma tendência. Eu sei que eu posso ter coisas que podem desencadear, eu sei que tem certos gatilhos que podem me levar a ficar em estado ansioso de novo, e a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo tentar me controlar um pouquinho mais. Mas é importante que cada um olhe para si mesmo e tente ver se você tem essa tendência. Tente observar os gatilhos, o que te faz ficar estressado, o que te faz ficar nervoso, o que te faz ficar encucado. Isso é super importante, cada um olhar para si e saber o que está acontecendo. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, angústias, preocupações? Beleza? O que mais? Vamos lá. Nem sempre ter um ou mais sintomas quer dizer que você tem a doença. Pode ser um estado, pode ser simplesmente um traço de personalidade seu. Por isso que é tão difícil o diagnóstico, é tão difícil você saber se você tem mesmo. E aí eu vou falar... E a frequência com que você sente essas coisas também ajuda muito no diagnóstico. Todos esses dados, é bom que você sempre faça uma autoavaliação, se você achar que você tem, você sempre ter esses dados na cabeça, porque aí você vai poder levar para o profissional algo muito mais assertivo, para ele poder saber como te ajudar da melhor forma possível, tá? E apesar dessas características que eu vou falar depois estarem relacionadas à doença, pode ser que não seja algo ruim, dependendo do contexto, dependendo do que... Por exemplo, eu ainda tenho tendência a ser ansioso, ainda tenho algumas características de ansioso, só que você sabendo levar isso pro lado bom, assim, sabendo usar essas características a seu favor, pode ser algo bom. Você ficar ansioso para entregar alguma coisa no prazo, dado o devido grau, pode ser bom, tá? Então, é sempre assim, uma autoavaliação, uma autocrítica, algo que deve ser muito bem dosado, muito bem ponderado, para você se conhecer mesmo. E muitas vezes você vai se avaliar errado, por isso que você deve procurar um profissional, se você achar que tem também. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se conhecendo melhor, você vai sabendo seus gatilhos, você vai sabendo dosar isso melhor. Não que eu seja um expert nisso, como eu passei por isso, eu tenho um pouquinho mais de proficiência nisso. Ainda posso ter mais, porque eu tenho uma tendência forte a ter ansiedade, então você vai se conhecendo melhor. Eu passei por duas fases, a fase da aceitação da doença e depois da aceitação do grau da doença. Isso foram duas fases distintas, pode ser que eu tenha outra crise depois e passe por mais alguma fase, que eu aprenda mais alguma coisa e seja mais difícil ter... O importante é cada vez ser mais difícil você ter uma crise, você levar isso pra frente. Então você vai aprendendo aos pouquinhos, tá? E sempre procurar ajuda, gente. Isso é muito, muito importante, tá? Vamos lá. Ansiedade, gente. Ansiedade é o que eu mais sei, porque foi o que eu passei, tá? Você fica com... Isso eu tive, tipo, sempre uma constante tensão, nervosismo, sabe? Isso é algo muito... Uma mania de perseguição, como se alguém sempre estivesse querendo olhar suas coisas, como se... uma sensação que alguma coisa ruim vai acontecer, que alguém está te espionando, que alguém está te olhando. Uma sensação que, sei lá, que alguma coisa vai acontecer. Problema de concentração, você começa a pensar muito. Eu tinha um problema, que era algo muito relevante, que, assim, que me ajudou a aceitar a doença. Que era, eu começava a pensar nas coisas, eu pensava numa coisa... E vinha outra logo atrás, eu não conseguia terminar um raciocínio, e já vinha outra em cima, e já vinha outra em cima, outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E no final eu acabava não conseguindo terminar um pensamento sequer, pensar em nada. Então esse foi o primeiro passo para eu aceitar que eu tinha ansiedade, porque geralmente as pessoas não querem aceitar. E no meu caso, que eu sou orgulhoso feito pavão e teimoso feito uma mula, eu demorei um pouquinho a aceitar, tá? Mesmo... Demorei um pouquinho a aceitar. E você fica assim, com medo, um medo constante que as coisas aconteçam, você fica irritadíssimo, principalmente quando você começa a entrar em crise, quando, sei lá, você cismou que alguma coisa está te perseguindo, e aí você começa a ficar irritado, você começa a ficar tenso, você começa a ficar com medo, e aí começa a desencadear todos os sintomas, tá? O coração começa a palpitar, você começa a ficar meio... Sim. Como é que isso pode influenciar no meio profissional? De vários jeitos. Porque, por exemplo, você pode ficar com mania de perseguição, sei lá, você pode achar que seu chefe tá
tá querendo olhar suas coisas e tá no seu pé. Às vezes tá no seu pé simplesmente porque o prazo tá acabando. E não porque tá querendo te demitir, por exemplo. A síndrome do impostor seria uma delas, por exemplo? Síndrome do impostor é algo muito frequente na nossa profissão, do que está acontecendo. A síndrome do impostor, você acha que você nunca está apto a estar naquele cargo, naquela posição, porque às vezes a gente sabe, principalmente a gente, eu trabalho com o Google, gente. Tipo, a maioria de nós, todos nós trabalhamos com o Google. Toda hora fazendo consulta, a gente não decora tudo de cabeça, a gente não sabe tudo de cabeça. A gente trabalha com o Google. Muita gente, eu já conheci uma pessoa assim, que por ficar consultando toda hora o Google, não se sentia capaz de estar naquele cargo, de estar naquela posição, porque não decorou, porque não sabia das coisas. Então, isso digamos assim, é uma ramificação de todos esses problemas, etc. Eu até pensei em fazer alguma coisa mais relacionada à síndrome do impostor, mas tá embutido na coisa. Como é uma coisa mais de humana, gente, essa categorização, esse destrinchamento é algo muito subjetivo, muito mais da pessoa, do profissional, do âmbito que você está. Então, isso interfere de certas maneiras, na maneira que você categoriza isso. Tá? O que eu falei lá, descontrole dos pensamentos, principalmente esquecer objeto de atenção, de ficar atropelando, isso é algo muito recorrente. Isso aqui era algo que eu tinha muito, sabe? De você pintar o diabo pior do que ele é. O problema ser muito maior do que ele é. Você tá com um probleminha pequeno e aí você não dorme, você acorda pensando nisso, aí o problema é para dormir. E agitação de braço e perna. Hoje em dia... Hoje em dia até que eu consigo ficar tranquilo, gente. Mas nessa época, por exemplo, minha perninha sempre ficava assim, ó. Direto, de noite e dia. Ela literalmente tremia. Eu ficava na cadeira assim e ficava aqui assim, ó. A perninha tremenda. Então foi algo muito... Um bom exemplo da nossa infância, eu estava até comentando com o Benedetti aqui, não sei quem já assistiu o desenho animado do Dog Funny, é um desenho que retrata muito bem a ansiedade. O personagem protagonista, ele vive maquinando coisas que nunca vão acontecer, sabe? Ele vive exagerando as situações que podem acontecer e não acontecem. Então ele ilustra muito bem. Começava com a subiu lá. O Skitter parece o Presley. Deve ser uma coisa muito recente, né? Tá? É 20, 25 anos. Vamos lá. E essas coisas, gente, sempre esse tipo de doença psicológica, elas sempre costumam vir com um sintoma físico, tá? Dou um aperto no peito, aquela sensação ruim, aquele aperto no peito, palpitação, você começa a ficar ofegante, você começa a ficar suado, tremor, lembra? Eu falei minha perna ficava tremendo? Tremor, sensação de fraqueza ou cansaço, aquela sensação de cansaço, por exemplo, sensação de cansaço, gente. Eu já vi gente aqui reclamando, inclusive, pessoas próximas, tô muito cansado, etc. Às vezes mesmo em épocas que a gente não está trabalhando tanto e está cansado, isso pode ser sintoma de ansiedade ou de depressão, tá? Você está cansado constantemente, você está cansado direto, isso não é normal. Isso não é normal, isso não é algo que... Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser uma falta de vitamina, pode ser muita coisa, mas pode ser que venha daqui, tá? Então, se alguém sentir isso, se alguém acha, estou muito cansado, procura um médico primeiro, depois procura um psiquiatra, procura um psicólogo. E é importante para você se autoconhecer para ter um diagnóstico, para saber se pode ser uma neurosezinha assim, só porque eu estou cansado eu vou procurar um médico. Não, você se sentir cansado depois de uma rotina muito estressante é normal. O que não é normal, você está sempre cansado mesmo, dormi muito e ainda continuo cansado. Isso não é normal, isso pode ser sintoma disso. Tá. Vamos lá. Boca seca, mãos e pés frios e suados, tá? Náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Tudo isso aqui pode ser sintoma, pode ser desencadeado. E você não precisa ter tudo isso, tá? Cada pessoa, principalmente sintoma físico, cada pessoa reage de um jeito. Cada pessoa acontece. Quanta gente fica nervoso e fica nauseado,
conheço muita gente, não precisa ser uma pessoa ansiosa para ficar nauseada, só de ficar nervoso fica nauseado. E aí uma pessoa que quando fica nervoso, fica nauseado, quando fica em estado ansioso, isso começa a acontecer com muita frequência. Com muita frequência. Então, sempre fica atento a esses sinais que o corpo dá. O corpo dá sinal não só na mente, não é só seus pensamentos, o corpo dá sinais físicos mesmo, tá? Um dos relatos também aí que eu já presenciei, né, no caso do meu irmão ele sofreu um tempo de ansiedade, negócio de faculdade, trabalho, chegou a cair cabelo na cabeça dele e sobrancelha falhada. Aí foi no médico para ver se era alguma coisa na pele e tal. Aí o médico falou, ó, não tem nada, fez exame de sangue, e aí ele tem que ver um psicólogo, porque é estresse. E aí, tipo, foi um início de ansiedade que ele tinha. Sempre o corpo reage, Carol. Por exemplo, quando na minha pior fase de ansiedade, meu corpo reagiu engordando. Eu comecei a engordar muito. E eu comecei a descontar na comida também. Tanto, tipo, o que eu comia muito, mas eu também estava engordando mais do que eu comia. Eu realmente fiquei bem mais gordo, porque eu era seco. Hoje eu tô mais ou menos. Eu era seco. Muito seco. E aí eu engordei, cheguei a bati 95 quilos. Então é algo assim, cada corpo reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, Então é algo muito subjetivo, é muito pessoal, por isso que você tem que ficar atento, porque não adianta você ficar comparando com o amiguinho. Ah, meu amiguinho teve ansiedade e os sintomas deles foram assim, os sintomas dele foram assado. Não vai ser necessariamente igual. Tudo isso aqui pode ser, por isso que é tão difícil o diagnóstico. Cada um reage de um jeito, cada um pode ter uma coisa, cada um pode reagir, principalmente fisicamente, de um jeito. Por isso é tão importante. Tá joia? Vamos lá. Continuemos. Tá? Depressão, gente. Depressão. Isso aqui, que dizem que é o mal do século XXI e etc. Inclusive, tem aquela parte de intersecção que tem gente que tem ansiedade, desenvolve depressão e aí tem esses sintomas aqui. Por exemplo, gente, uma coisa que o sintoma acho que talvez mais clássico da depressão, todo mundo imagina, quando a gente imagina alguém depressivo, o que a gente imagina? A pessoa triste, a pessoa apática, a pessoa pessimista. Mas isso são só sintomas, gente. São só alguns sintomas que a pessoa pode nem ter, tem todos os outros sintomas, tá? Você pode escolher 2, 3 sintomas aqui e isso já pode configurar que a pessoa tem depressão. Tá? Então a pessoa pode não ter todos os sintomas, cada pessoa reage de um jeito. Apatia, falta de motivação, medos que não existiam antes, dificuldade de concentração dificuldade de concentração é de ansiedade, é o mesmo sintoma de ansiedade. Aí começa a ficar mais confuso ainda o diagnóstico, começa a ficar mais subjetivo, perda ou aumento de apetite. Eu fui diagnosticado com ansiedade e aumentou meu apetite. E aqui está como se fosse um sintoma de depressão. Indecisão, insegurança, enfim, tudo isso, gente, as coisas, essas doenças, essas coisas psicológicas, elas são muito entrelaçadas, são muito... É muito difícil, às vezes, até para um profissional da área mesmo saber se é uma coisa ou se é outra. Tanto que o remédio que eles dão para isso é o mesmo. O remédio que eles dão para ansiedade é o mesmo que dá para depressão. Eu tomava o mesmo remédio que minha mãe tomava. Então, até para profissional é um pouco difícil isso. E cada pessoa, mesmo remédio, você reage de um jeito. Tem gente que reage num remédio de um jeito, se dá melhor com remédio, com um tipo de remédio. Tem gente que se dá melhor com um tipo de outro remédio, tá? Então, é importante ficar atento a essas coisas, tá? Insônia, falta de vontade de fazer atividade prazerosa. Gente, não é normal você tá em casa num domingo, assim, sem fazer nada e falar assim, não quero sair, não quero jogar videogame, não quero assistir a série que eu gosto, não quero fazer nada. Isso não é normal. Por mais cansado que você esteja, não é normal. Pode ser que seja normal, assim, um domingo ou outro. Trabalhei a semana inteira, até o sábado, domingo, estou trabalhando direto aqui. Cheguei no domingo, quero descansar, isso é normal. Agora, o segundo domingo, o terceiro, quarto domingo, ser apático em casa num domingo, o dia todo na cama, isso não é normal. Tá? Isso não é normal, isso pode ser sim, isso é um forte indício que você pode estar com depressão. Sensação de vazio, irritabilidade, de novo, outro sintoma igual de ansiedade. Raciocínio mais lento,
tá? Você começa a ficar com o raciocínio mais lento. Esquecimento. Ó, ansiedade é um... a ansiedade em si, não a ansiedade como doença, mas a ansiedade da coisa acontecer, aquela ansiedade que a gente usa a palavra mais comumente. Isso pode sim também ser um sintoma de depressão. E angústia, aquela angústia que é um sintoma clássico de depressão. Então, de novo, gente, são sintomas, você pode ter vários, você pode ter um, você pode ter... Isso ainda assim pode configurar. Pode ser até que você tenha sintomas, você reconheça em você 2 ou 3 sintomas, e pode ser que você tenha mais que você mesmo não consegue reconhecer em si. Às vezes é difícil a gente fazer essa análise em si mesmo, porque a gente não tem o distanciamento da situação necessária. Às vezes é importante que a gente tenha pessoas do nosso lado que conheçam a gente, que conheçam como a gente age, para ficar de olho como a gente está agindo, que possa te dar um feedback. E a gente ficar atento aos feedbacks que as pessoas dão para a gente também. Feedback não assim, a pessoa vai parar, acho que você está com depressão. Não, feedback, nossa, como você está cansado, você está apático, como você tá quieto hoje. Se as pessoas começam a falar esse tipo de coisa para você com frequência, algo pode estar errado, tá? Então é importante você ficar atento a esses feedbacks, esses pequenos feedbacks que as pessoas dão para cada um de nós, todo dia, toda hora, e o que está acontecendo. Essas pessoas, por exemplo, assim, se você é um cara que as pessoas sempre chamaram para as coisas, assim, e você começou a recusar e as pessoas começaram a parar de te chamar para as coisas porque você estava recusando convites, sem motivo aparente, assim, tô cansado, vou para casa, tá? Isso pode ser sintoma também. Todos esses pontos são todos, não que um ponto individualmente não quer dizer nada, mas assim, o conjunto da obra, o conjunto da coisa, como a coisa está acontecendo, isso sim pode significar alguma coisa, isso sim pode refletir, isso sim faz o que você deva pedir ajuda para alguém, para um amigo, para um profissional, enfim. Tem muita gente que confunde depressão com tristeza, né? Como é que poderia ser classificado, se você pudesse explicar para alguém que não é só tristeza? Tristeza passa. Tristeza você sofre um pouco, por mais que uma pessoa morra, por exemplo, um ente querido morra, vai doer assim, mas chega uma hora que passa, você começa a sorrir novamente. Depressão não, depressão é uma coisa que fica incrustado em você por muito tempo. Se você não procurar ajuda, dificilmente você sai sozinho. A tristeza normalmente tem um motivo, né? Perdi um ente querido, então dá pra entender. Agora a depressão nem sempre tem um motivo aparente. Nem sempre tem um motivo aparente. É claro que uma tristeza pode desencadear uma depressão, mas não necessariamente. Tá, então... a principal diferença é essa, a depressão fica incrustada, é um negócio assim, é quase como se virasse uma característica sua. A tristeza é um estado, a tristeza você está triste. A depressão você fica, é quase como uma característica sua naquele momento, sabe? Então é um pouco mais, como se estivesse mais fundo em você. Você chegou a ver algum dado comparando a depressão com outros períodos para a gente ver se a depressão ele é um mal se ele é um mal da nossa época, enfim, existe algum dado sobre isso? Eu não achei nenhum dado, eu acho difícil que haja um dado assim razoavelmente concreto a partir de certo, talvez dos anos 70 para cá, talvez tenha algo do tipo. Mas antigamente isso não era conhecido, isso não era divulgado, as pessoas não sabiam disso, os próprios profissionais não sabiam direito o que é isso. Então, não sei, mesmo se existe dado, não sei se talvez não seja com... Também acho que não é 100% fiel. Tem muitas pessoas que não procuram ajuda. E também antigamente era tudo meio que espiritualizado o negócio, né? As pessoas tinham depressão e falavam que não era alguma coisa. Eu acho que o Rudy levantou um ponto legal, porque eu acho que todo esse avanço tecnológico proporcionou mais individualismo. E às vezes o individualismo te torna a desenvolver esses sintomas e tudo mais. O individualismo, outra coisa que eu não falei na ansiedade, que eu poderia ter falado também, a gente é muito bombardeado hoje em dia com informação, é muita informação, é muita coisa e toda hora isso faz que a gente acelere nosso ritmo e fique mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar aquilo outro, preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu dia precisa ter 48 horas. Isso ajuda também. Todo esse ambiente do mundo moderno, de grande cidade, ajuda você a desenvolver essas coisas. É por isso que em cidades mais bucólicas, mais tranquilas, o índice dessas coisas é muito, muito inferior, muito, muito menor. Tá?
Porque toda essa competitividade, toda essa agilidade, essa apressando, esse bombardeamento de informação, de coisas para fazer, tudo isso contribui, tá? Então, sintoma físico de depressão, dor de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência. Se alguém estiver peidando muito, né, Conrado? Carne borrada, né? Ansioso eu sei que eu sou, agora eu tô preocupado. Ninguém vai ficar preocupado agora, acho que eu tô no estado avançado. Ó, dor de cabeça, dor no corpo. Gente, sentir dor no corpo sempre, por exemplo, um sintoma muito claro na minha mãe, quando ela tinha as crises, ela ficava com dor no corpo inteiro. Era algo que reagia assim... É muito claro, assim, a pessoa, putz, todo dia eu tô com dor, todo dia... E isso não é normal. Você estar todo dia com dor, você estar todo dia... Isso não é normal. Uma pressão no peito, isso é um sintoma muito... Até de ansiedade também, uma pressão, que você sente uma pressão no peito, como se tivesse alguma coisa te apertando sempre. Isso é um sintoma físico também, tá? Outra coisa, toque. Toque, um perfeccionismo exacerbado. Gente, ó, toque, quem tem toque geralmente tem uma intersecção muito grande com quem tem ansiedade. Geralmente são coisas que andam mais ou menos juntas, sabe? Não necessariamente, mas tem uma intersecção muito grande. Um perfeccionismo exacerbado, que aí você começa, não, tem que entregar isso perfeito, daquele jeito perfeito, senão eu não entrego. Se não tiver assim, eu não quero. E às vezes é importante simplesmente fazer, vai, funciona, e depois você tenta dar uma enxugada, depois você tenta fazer alguma coisa, tá? Você começar a ter maus hábitos com dinheiro, sabe? Usar o dinheiro de maneira errada, isso é... Necessidade extrema de ser pontual, ficar se preocupando muito com o horário, muito assim... Desculpa, tá aí? Isso também é algo pode ser um sintoma. Um foco acima da média com trabalho, família, amigos. Um foco acima da média é assim, você ficar focado demais em uma coisa só. Quando você começa a ficar muito bitolado, seja na família, seja em amigos, seja no trabalho, quando você fica muito bitolado em qualquer coisa, isso pode ser um sintoma que você tenha toque. Falta de capacidade de compartilhar e delegar, você não confia no seu amiguinho para fazer aquele trabalho. Isso, sintoma também. Dificuldade de deixar objetos de valor sentimental. Putz, eu quero vender o carro, mas esse carro é tão importante para mim em tantos momentos. Às vezes nem é só de valor sentimental, qualquer objeto. Já chega naquela seara do acumulador. Isso. Tudo isso é sintoma. Cada pessoa reage de um jeito. Muita gente... Quem é acumulador, com certeza tem toque. Quem é acumulador, com certeza tem toque. É algo assim... Algumas coisas são muito características. Muito características. Presta atenção, quem é muito acumulador de coisas, geralmente tem, se observar a pessoa, tem outros sintomas também. Com certeza, se começar a observar a pessoa direitinho, tem outros sintomas, tá? Preocupação exacerbada com planejamento demais, com regra e etc. Assim, é importante a gente ter preocupação com planejamento, com regra, mas quando vira assim uma obsessão, de novo, tudo que vira obsessão, tudo que vira algo demais, algo que vira, você começa a pensar demais, você criou uma regra aqui, aí daqui a pouco você pensa em outra regra para criar em cima, aí você, pensou nessa regra, aí você pensou em outra regra para criar em cima, isso é um sintoma também de toque. E você ficar cumprimento rígido a códigos morais e éticos, principalmente aquela pessoa que fica cuidando da vida do amiguinho. Fica cuidando, você quer que seja desse jeito e fica observando os outros para fazer a coisa igual a sua, do jeito, e você se incomodar com o jeito que a outra pessoa age. Isso pode ser sintoma também de alguma coisa do tipo, de toque. E de novo, geralmente o toque quase sempre está muito relacionado à ansiedade, geralmente a coisa está relacionada a outra. Inclusive o tratamento dessas 3 doenças, o tratamento, digo, no sentido de químico, é muito parecido, é muito igual. Os remédios são os mesmos, paroxetina, sertralina, escitalopram e coisas do tipo. Tá? Algumas diquinhas
pessoais do tio Lucas, diquinhas do tio Lucas aqui, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, tipo, se abre com alguém. Pode ser um profissional, pode ser um profissional, às vezes você não quer compartilhar com seu amigo, meu amigo pode me zoar, ele vai lembrar, ele pode usar isso contra mim, sei lá, às vezes você fica com essa... Mas às vezes você fica com essa neura, não é que seu amigo vai usar contra você, mas principalmente quem é ansioso, principalmente, fica com essa neura de, putz, se eu falar, será que ele vai ficar me zoando? O que será que ele vai pensar de mim? Tem que tomar cuidado, falar pra mim. Ah, eu sei. Tá? Falar na sala, falar da sala. Outra coisa, evite o ócio não produtivo. Lucas, eu tenho que ficar trabalhando sempre? Não é ficar trabalhando sempre, mas o ócio não produtivo é ficar sem fazer nada, é ficar morgando sem fazer nada, tipo... olhando a TV assim, tipo, só ficar na frente da TV trocando canal, por exemplo. Isso é um ócio não produtivo. Mas, sei lá, você tá em casa, você tá no domingo em casa, você não tá tão cansado, você não tá naquele dia tão cansado, vai no parque, vai ver família, sai com a esposa, leva a esposa no shopping, gasta as horas extras de vocês no shopping. É importante esse tipo de coisa pra gente... Pra ventilar o cérebro, pra não ficar bitolado e etc. E para ter momentos também, momentos de descontração, momentos de prazer. Então, o ócio não produtivo, isso é algo que faz você ficar pensando, faz você ficar remoendo coisas que não deve, faz você ficar... E isso pode levar a tanta ansiedade, depressão, toque, enfim. Tá? Outra coisa... Acho que eu tenho uma coisa para compartilhar referente a esse assunto. Meus pais, eles perderam meu irmão e entraram em depressão. A família toda ficou bem depressiva. Meu pai começou a acumular as coisas. Ele ia na rua, ele achava um objeto jogado fora para dentro de casa. Começou a acumular as coisas. Como eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu já vim casado, procurei ao máximo ajudar eles, conversando, levando para sair, enfim. E graças a Deus hoje eles estão bem melhor, mas sem medicação nenhuma, só conversando mesmo, a família sentando. Acho que a família foi um dos fatores principais aí. Tá vendo como as coisas caminham? Isso foi uma tristeza que desencadeou uma depressão, no caso do seu pai desencadeou um sintoma de toque. Essas coisas são muito, muito interligadas, são muito... Ele começou, por exemplo, a gente ganhou um casal de chau-chau e ele começou a acumular cachorro. Isso da cria, você entrava dentro de casa, eu cheguei a ter 12 chau-chau. Dentro do quintal. Então você vê o nível do negócio. Quer dizer, uma tristeza extrema pode disparar uma depressão. Pode. Aliás, costumeiramente, em boa parte dos casos, principalmente a depressão, costuma ter um gatilho em alguma tristeza profunda, alguma coisa, alguma decepção, alguma coisa do tipo pode desencadear. Às vezes você não conseguiu... Tem gente que, sei lá, almejava chegar numa posição no trabalho e não conseguiu e tudo isso pode desencadear. Então, tristeza, decepção, tudo isso pode desencadear e aí vai desencadeando as outras coisas. Geralmente, quando você começa com um desses problemas, você acaba desenvolvendo pelo menos o sintoma de algum dos outros. Eu, por exemplo, na pior fase, de novo, eu acho que eu cheguei a ter vários sintomas de depressão. Tá? Não cheguei a ser diagnosticado mas eu sabia que eu tinha sintomas de. Então é algo muito... Tá? Outra coisa que ajuda muito, gente, exercício físico. Exercício físico ajuda por N motivos. Primeiro, porque ajuda aqui, é um tempo que você vai gastar, vai ser um ócio produtivo para você, não vai ser um ócio não produtivo, é um tempo que você vai gastar para você, para se sentir bem. Outra coisa, libera química do seu corpo, libera endorfina, libera coisas importantes para você. E a química é super importante, a química cerebral é super importante para você evitar esse tipo de coisa, tá? Então, exercício físico é algo que ajuda muito, 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 muito. Foi nessa fase que eu comecei, por exemplo, a andar de bicicleta, embora eu esteja meio parado, fazendo só academia, mas foi a época que eu comecei a andar de bicicleta e foi uma das coisas que me ajudaram a sair do fundo do poço, foi andar de bicicleta, tá?
Então o exercício físico ajuda muito, muito mesmo nesse sentido. Outra coisa, apesar de eu ter falado de remédio, evite ao máximo antidepressivos, tipo, evite ao máximo. É importante que você procure profissionais. Primeiro, procure ajuda com o que você sente bem, seja espiritual, psicólogo, mas para um amigo, mas procura ajuda. Procura ajuda, às vezes conheço casos de gente que procurou ajuda espiritual para o padre, e o padre falou, procura um psicólogo também. E aí as coisas foram caminhando junto e funciona para a pessoa, família, amigos, tudo isso ajuda. Antidepressivo, evite, principalmente se for a única medida de correção a isso. Esse foi meu principal erro, por exemplo, que eu fiquei tanto tempo com um estado ansioso exacerbado, porque eu admiti que eu estava ansioso e aí eu procurei a ajuda de um psiquiatra. O psiquiatra, o que ele faz? A função dele vai lá, te diagnostica e te dá um remedinho, tá? Aí beleza, melhorei, aconteceu outras coisas na minha vida, tive outra crise, mesmo tomando um remédio, você vai no psiquiatra, o que ele faz? Aumenta a dose do remédio. Aí você fica bem, não sei o que, fica um tempo bem, acontece uma coisa na sua vida, você tem outra crise, aí você vai no médico, o que ele faz? Aumenta a dosagem do remédio. Então é importante você procurar ajuda de outras formas, para você sair desse ciclo vicioso. Eu cheguei a tomar 4 comprimidos de sertralinas por dia, em crise eu tomava mais 2. 6, eu cheguei a tomar 6 sertralinas por dia. Cara, no meu caso tem várias... Primeiro, tem uma tendência natural. Eu tenho uma tendência natural a ser ansioso, a me cobrar e etc. Tem uma tendência natural disso. E acontece também no meu caso, tá? Que eu sempre me senti muito responsável pela minha família, de certa forma. Porque minha família vem de uma origem mais humilde. A gente mora um pouco distante daqui, inclusive. Então, como eu que estudei, eu que fiz as coisas, eu sempre me cobrei muito assim de pegar minha carreira e levar para um estado legal para poder ajudar meus pais, para poder etc. Então, essa cobrança me fez chegar a esse ponto. A época da minha vida, por exemplo, eu cheguei a começar a fazer poli-USP, fiz 3 anos e larguei no meu pior estado, antes de me formar na UFBC, porque eu não aguentava a rotina, porque eu queria abraçar o mundo com as pernas, eu perdia 5 horas e meia por dia no transporte público aqui da cidade, eu trabalhava 6 horas por dia, não era nem muito, mas e passava 6 horas na faculdade todo dia, pelo menos. Então dava, se você somar isso, sobrava 6 horas e meia para eu tomar banho, comer, ir no banheiro, dormir e etc. E era esse o tempo que eu tinha. Isso ajudou também a desenvolver. Todos esses fatores, assim, tem um fator meu de, assim, eu tenho uma tendência a ter e teve todo esse ambiente em volta também, que é outra coisa que seria bom avaliar. A primeira coisa, como eu terminei os estudos, assim, isso já tirou um peso. Eu aprendi que, apesar de tudo, meus pais, assim, eu não tenho obrigação exatamente de carregá-los nas costas, etc. Problemas de família, se você puder ajudar, tudo bem, mas às vezes você não pode ajudar, e paciência, simplesmente porque não dá, porque você não tem aporte financeiro, porque você não tem tempo, e saber esses limites é importante. É saber seu limite corporal, seu limite de tempo, seu limite de ser humano. É se tratar mais como um ser humano, saber que você é um ser humano e não uma máquina. Você já viu um dado que constava que grande parte do meio pós-acadêmico, né, mestrandos, doutorandos, eles desenvolvem um grau bem forte de depressão. Assim. Inclusive cursos assim que consomem mais tempo para você, etc., na Moderna, cursos como engenharia, medicina, direito, cursos que consomem muito tempo. Se você vê os índices de depressão e ansiedade nesses cursos, dos alunos desses cursos, é lá em cima. Eu não lembro, eu cheguei a ver o dado disso, mas é lá em cima, comparado com cursos que demandam menos tempo, menos trabalho. Então, é algo muito assim... Tem que equilibrar, né? As coisas tem que ter um equilíbrio, tem que ter
Você tem que se conhecer, você tem que saber seus limites, você tem que saber que você não é o Superman, que você não pode fazer tudo, que você tem que dormir na medida do possível. É claro, gente, todo mundo aqui já passou fases dormindo muito pouco, isso é normal. Todo mundo já passou fases de passa perrengue, mas é saber não entrar em parafuso e não chegar nesse estado. Então, se você se autoconhecer e não chegar nesse estado aqui, ajuda muito. Às vezes procurar ajuda até no estágio antes, sabe? Às vezes você está no comecinho, você está só com uma tendência. Vai conversar com um psicólogo. Às vezes só de você se abrir com um psicólogo, isso já te ajuda muito. Outra coisa que me ajudou pra caramba, porque no começo eu só procurava psiquiatra, só achava remédio, porque, me abrir para um estranho, não, né? Não, jamais. Isso não passava pela minha cabeça. Chegar num cara que eu não conheço e falar meus problemas para ele, para mim isso era algo inconcebível. A partir de um certo momento que eu entrei em parafuso de verdade, eu me baixei um pouco a bola, despi um pouco, eu tirei um pouco o orgulho, procurei um profissional para conversar, comecei a falar do meu... Eu evitava falar, eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha de falar, nem que eu tô falando para vocês aqui, para todo mundo, que eu tive ansiedade, talvez depressão. Gente, isso era inconcebível para mim, não jamais, tá? Então isso ajudou muito também. A ansiedade pode levar à morte também? Igual a depressão? Cara, não conheço casos, não sei dizer, não vou falar que pode levar, não sei dizer. Talvez, assim... Como a ansiedade pode levar à depressão e a depressão pode levar à morte, nesse sentido sim. Agora a ansiedade só por si, não sei dizer. Tá? Vamos lá. Gente, vai haver dia melhor, vai haver dia pior, vai haver dia mais produtivo, menos produtivo. Não dá pra você se cobrar, ter a mesma produtividade todo dia. Vai ter dia que simplesmente, sei lá, você, por alguma coisa no seu corpo... Sei lá, você não acordou bem, você não vai ser tão produtivo como no dia anterior. Ou como você costuma ser. E você tem que aprender a conviver com isso. Inclusive, na hora de você se planejar, é bom que você conte com... Tem uma margem para quando você não estiver bem. Tá? De novo, dica pessoal, algo que me ajudou muito. Até eu falei para alguém recentemente que eu tinha um diário, me zoou, porque... né? Eu comecei a escrever mesmo para me conhecer, para organizar a ideia. Escrever sempre foi algo que ajudou a organizar minhas ideias, a organizar minha cabeça, porque aí eu ponho as ideias no seu devido lugar. E aí às vezes eu consigo chegar numa conclusão mais fácil. Então eu escrevi, isso me ajudou muito, sabe? Se você resolver procurar um profissional, lista tudo para você falar para ele, porque você pode esquecer não de má vontade, você fica nervoso na hora de falar. As primeiras vezes que eu fui no médico, gente, para falar sintoma, para falar das coisas, eu me sentia muito pressionado, eu me sentia com medo, nossa, o que ele vai me julgar, o que ele vai fazer. Então, lista, que é um jeito até de você se policiar para falar isso, porque aí acontecia como ansioso que era, aí eu não falava, aí eu saía do médico e ficava me culpando. Caramba, eu não falei, seu retardado. Então, tá? E outra coisa, mesmo depois de você se tratar, se você tem tendência a isso, algumas características, algumas coisas vão permanecer, algumas coisas é de você, uma certa tendência, isso permanece. Eu tenho muita coisa de ansioso ainda, muita característica de ansioso, muita coisa de ansioso. E... assim, sabendo conviver, sabendo dosar, sabendo evitar certos gatilhos, convive-se com isso. Não adianta você falar assim, eu preciso ser que nem fulano lá, tranquilo. Não, isso não adianta. Dificilmente você vai mudar da água para o vinho. Assim, pode ser que num grande período de tempo você consiga fazer isso, mas você não vai conseguir fazer isso nunca do dia para a noite, tá? Então, é algo... Não, eu passei também uma época assim, bem ansiosa mesmo. E passei por tratamento também, e algumas coisas eu vou falar que é meio óbvio, mas ajudam bastante. Uma escada a gente sobe um degrau de cada vez. Isso é óbvio, mas sempre um degrau, isso é problema para tudo. Teve uma leitura muito importante também que o professor me recomendou, que chama Problemas Uba, que é do Roberto Chiniachik. Esse livro é ótimo. Ele te ensina a encarar o problema de uma maneira diferente. Porque o problema ele tem um peso, mas depende, às vezes eu coloco um peso e você coloca outro peso. Então, aprender a encarar o problema realmente de frente, da maneira certa, é muito importante. Então é isso.
Não, problemas, Albert me achei. Uma coisa, não sei se todo mundo viu, há um mês atrás mais ou menos, a Comec mandou um e-mail pro pessoal de lá falando do sistema de coaching que eles têm, né? E é uma psicóloga que faz, eu acho que é semestralmente que eles fazem esse programa, não sei. Eu sei que já teve outras vezes aqui, mas são 30 vagas aí, a galera se inscreve lá. E pô, o negócio é bem legal, é uma psicóloga, conversa sobre vários desses pontos e te ajuda a levar as coisas do trabalho de forma mais tranquila, sabe? Eu acho que vale a pena aí, eu acho que é uma baita oportunidade aí, até pra quem não precisa nem estar sentindo esses sintomas nem nada, mas ajuda a identificar as coisas e enfim, até antecipar algumas coisas. Exatamente, antecipar. Ajuda você a não entrar no parafuso antes da coisa degringolar. Cara, pegando o gancho do Danilo, eu fiz esse programa quando eu logo entrei na Comec, eu era jovem aprendiz ainda, e continuei passando com a psicóloga até hoje, tipo, tratamento pelo ambiente e tudo mais. Cara, me ajudou a descobrir muita coisa que eu não sabia que tinha. E isso fez diferença na faculdade, no relacionamento com os amigos, com a família, profissionalmente também. Tipo, se você tem dúvidas, se tem alguma coisa, mesmo se você não tem, você acha que tá bem, cara, não custa nada passar, tá ligado? Tipo, se você se preocupa com dinheiro, pô, tá falando de saúde aqui, pô, que a gente oferece, então não tem problema. Mas passa, pode ser que tem alguma coisa que nem eles falaram, ajuda a prevenir algumas coisas. E às vezes um gatilho, uma coisa que um profissional fala pra você, um gatilho que dá que você lembra, você vai ter uma atitude que vai engatilhar alguma coisa, você lembra, putz, não. A outra vez você nem vai ter aquela iniciativa, aquele hábito de começar esse gatilho. Então, se você começar a conhecer esses gatilhos, esses profissionais, eles dão muitas dicas nesse sentido, assim, como não chegar ao estado, como você não chegar numa situação, como você não chegar nem no gatilho, para você chegar numa situação que pode começar a desencadear tudo isso aqui. Pode ser que não seja nenhum gatilho só, pode ser vários gatilhos, pode ser várias coisas que acontecem na vida de cada um que leve a coisas do tipo. Então, se você se autoconhecer, você procurar um profissional, isso ajuda muito, assim, então... Tem mais alguma coisa? Não lembro. E, de novo, procura profissional, procura terapeuta, procura psicólogo, procura psiquiatra, conversa com um amigo, tenta se abrir. Quem tem religião, procura padre, procura pastor, tudo ajuda. Se você puder procurar mais de um tipo de ajuda, é importante. Eu, pessoalmente, pela minha experiência, procurar só psiquiatra, pra mim, pelo menos, foi uma experiência muito ruim, tá? Porque entrei naquele ciclo de tomar mais e mais remédio. Quanto mais remédio mais toma, você fica mais assim, você fica meio bobão, tá? Isso me atrapalhou, inclusive, na minha produtividade, na escola, trabalho, nessa época, tá? De novo, nunca procure apenas só psiquiatra. E eu coloco aqui à disposição, se alguém achar que tem, quiser conversar de canto, me chama no WhatsApp, a gente conversa, eu posso falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, como que eu desenvolvi isso, a questão da faculdade, da cobrança na época, e assim, coisas que eu olho para trás hoje em dia com um certo distanciamento e eu vejo que eram gatilhos que já estavam me dando sinais assim, ó, você é ansioso, você tá com problema. Hoje eu vejo que eram sinais claros disso e na época eu não percebia, não tinha conhecimento, não tinha nem maturidade, não tinha nem pessoal, assim, sabe? Eu nem admitia isso. Passar por cima do orgulho, eu tenho um problema desse? Jamais. Acontece com os outros, comigo não. Então, passar um pouco por cima do orgulho mesmo, às vezes é difícil a gente aceitar que a gente pode ter algo do tipo. E no meu caso isso atrapalhou muito, por exemplo. Tá? Bem, eu acho que isso aqui são algumas das fontes que eu peguei alguns dados, principalmente coisas de dados estão nessas fontes aqui. E é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar. Só perguntar uma coisa assim. Trabalho voluntário te ajudou de alguma forma? Você fez? Ajuda pra caramba. Até hoje, algumas pessoas sabem, eu faço trabalho voluntário numa ONG de adoção de gatos. Já dei aula para pessoas que querem entrar no vestibular, etc. Isso ajuda pra caramba. Ajuda no sentido de você se sentir útil. Você tira o ócio, aquele ócio não produtivo, você se sente útil, você dá amor, dá carinho, dá coisa, tudo isso ajuda muito de maneira direta ou indireta. Então isso com certeza ajuda. Com certeza ajuda.
Ajuda pra caramba. Eu não digo que eu toco violão, mas eu brinco com o violão, isso ajudou também. São todas coisas que entram naquele ponto do ócio produtivo, de você estar procurando fazer alguma coisa, mesmo para brincar por hobby, não é profissional, não é ganhar dinheiro, não é ficar trabalhando direto, mas é procurar estar sempre fazendo alguma coisa que te relaxe, etc. Eu, por exemplo, quando eu começo a brincar com o violão, para mim é coisa super relaxante, para mim eu estou descansando e não estou sendo não produtivo. Jogar videogame ajuda também? Ajuda. Jogar videogame, assistir uma série, tudo isso ajuda. Tipo, o importante é não ficar na frente da TV, trocando canal, pelo menos se é uma coisa que você assiste, você está aprendendo ou vendo alguma coisa, mas você está lá trocando o canal sem fazer nada e não sei o que fazer, não tem nada para fazer, isso é muito ruim, tá? Esse tipo de ócio é muito ruim, tá? Dúvidas, angústias, preocupações? Então é isso, gente. Com um depoimento muito rápido aí de autoconhecimento. De 2007 a 35 anos, eu passei uma fase aí bastante complexa. E eu cheguei no dentista um dia, com a boca cheia de afta, os dentes tudo ruim, e o cara falou, cara, isso não tem problema nenhum, nem pai, o seu problema é estresse e ansiedade. E eu cheguei a trabalhava com desenvolvimento e chegamos a trabalhar na época, acho que lembra dessa frase, 36 horas sem dormir. E isso aí mexia muito com o organismo. Então, o autoconhecimento, a hora que você começa a buscar coisas para te trazer prazer, e você começa a perceber teu organismo, teu sentimento de alma, essas coisas, isso aí facilita demais, né? Talvez com 53 anos eu tive um tempo maior de autoconhecimento. Eu sou um pouco mais jovem há mais tempo que você. Então isso aí facilita um pouquinho. Mas tanto a gastronomia que eu amo tanto, a hora que eu estou com uma faca e algum tipo de material na mão, isso aí o mundo parece que para. E eu estou relax, que é o teu momento de violão, que é o momento de videogame, que é o prazer, né? Essa hora acho que é a hora que você desliga e fala, pô, do outro lado. Um outro ponto de contribuição, independente de crença, independente de religião, a espiritualidade ajuda muito no autoconhecimento e no entendimento, entregar algumas coisas que às vezes não estão na nossa mão. A gente quer controle, né? Quer ter o controle daquilo. Então isso aí acho que facilita um pouco, só um depoimento pessoal, tá? Para contribuir aí. Deixa eu só... eu acho que um dos sintomas também da ansiedade é o bruxismo. Eu comecei a fazer tratamento dentário anualmente já há um ano e pouco, e agora estou colocando aparelho. Mas antes de eu colocar o aparelho, eu só fui tratar uma cárie e um outro negocinho lá. Aí eu abri a boca, a primeira coisa, eu nem falei da cárie, que eu tava com uma dor aqui no dente. A dentista já de cara, nossa, você tá com algum problema de estresse? Eu, não. Eu vou, tá. Você tem bruxismo. E assim, o seu bruxismo é forte. Aí ela me deu uma placa pra eu dormir. Eu na segunda noite eu estourei a placa, sem saber. Aí eu fui no dia, de novo, ela me deu uma outra placa um pouco mais parruda. E aí começou a dar certo e passou. E nessa época eu comecei também a frequentar no psicólogo de 15 dias. Aí eu descobri muita coisa sobre a minha irritabilidade, falta de paciência, falta de foco, a falta de foco, assim, concentração e esquecimento rápido das coisas. Eu falava com alguém, depois de meia hora eu ia lá, não, mas você já veio falar comigo? Opa, desculpa. Então, isso ajuda muito. E eu acabei indo procurar um psicólogo por causa do bruxismo, que eu não sabia que eu tinha, que eu fui no dentista tratar uma cárie. Olha pra você ver como que, né, a coisa, ela tá, aquilo que você falou, ela tá muito junta, muito assim, intrínseca. Exatamente. E aí... E às vezes a gente não tem o distanciamento da situação suficiente para perceber que uma coisa está ligada à outra. Você precisa que alguém olhe para a gente, um profissional ou até um amigo, etc., para que dê aquele estalo, aquele toque para você procurar ajuda e saber que você tem aquilo. E na minha família, assim, e uma coisa que isso era uma dificuldade para mim, era justamente o que você falou, é o orgulho. Porque lá no interior... não existe psicólogo, existe cabo de inchada, isso é frescura, entendeu? Todo mundo, você tá com... Não, vai lá carpir um café que passa, isso é cabo, não é assim, entendeu?
As pessoas acabam tratando um problema que é extremamente sério como se fosse uma banalidade, e não é, entendeu? Não é. Então, eu acho que vale sim a pena a gente se observar e depois que eu comecei a ir no psicólogo, muita coisa mudou. Acho que eu estou me vendo, vamos dizer assim, mais calmo, mais tranquilo. Parei de balançar a perna, porque era uma coisa... pra mim que eu sou mecânico. Você tava Minha perna também, quando eu tava no estado, minha perna ficava o dia todo assim, tremendo. Tipo, ela tremia sozinha. Eu não conseguia sentir a planta do pé assim, ó. Eu não conseguia. Pra mim, colocar os dois pés assim e parar era uma coisa absurda, né? Então, mas eu acho que é muito interessante mesmo. Vale a pena. Mais alguma coisa? Muito bom. Só uma dica, que também pelo menos ajudou bastante. A gente está cercado hoje em dia de tecnologias que só fazem piorar alguns desses sintomas que foram apresentados aí. O celular, por exemplo, o WhatsApp, essas coisas que ficam toda hora tocando no celular, toda hora te dando uma notificação, isso cria uma coisa cerebral sua de querer ir lá olhar e querer ver o que é. Isso aumenta e tipo, prejudica, estimula você a de repente perder foco no que você está fazendo e tal. Então uma dica legal é tentar fazer um exercício de põe hora para ver, entendeu? Desliga as notificações ou deixa no silencioso lá que não fique apitando a tela. Isso interessante para mim, ajudou bastante. Você põe hora para ver aqui. Então, no começo vocês vão ver como é difícil fazer. É uma disciplina. Acho que todo mundo sabe, mas redes sociais é um veneno. Porque lá ele estimula você só ver felicidade. Instagram, principalmente. Você não vê o que todo mundo passa de ruim, todo mundo só posta coisas boas, e aí você começa a achar que sua vida é uma bosta e a do outro é muito, muito legal. Fosse boa em tudo e não... A válvula de escape do cara é aquilo ali, pra poder provar que é o contrário. Exatamente. Eu queria fazer uma sugestão aqui, que tipo, essa pauta não fosse só de um doc talk, que é algo que a gente pudesse falar periodicamente sobre doenças psicológicas, ansiedade e tal, como que cada um lida. Por exemplo, no fim agora da palestra, várias pessoas deram dicas que são muito válidas para quem tem infecções do corpo. Por exemplo, eu estava falando silencioso, não é de agora que eu vi na internet que isso é fundamental, né? Enquanto você precisa de foco. Muita gente está querendo sabe isso é importante. Então, assim, falar sobre ansiedade, depressão, essas coisas, poderia ser aqui na DOC uma coisa que a gente fizesse a cada 2 meses, sei lá, para a gente poder fazer um acompanhamento. Isso é legal. Ou seja, isso é muito bem-vindo para voltar com a continuação. Pensaremos. Muito bom. Pensaremos. Pessoal, já estamos com o tempo meio apertado. Eu acho que esse é um tema. Eu acho que esse DocTalk foi uma prova aí que não é só técnico que é legal, né? A gente sempre compartilhar. E eu acho que essa experiência que o Tchê falou, acho que não é só pra gente, mas também com o próximo, né? A gente, de repente, se a gente perceber alguma coisa, não só na gente, mas em alguma outra pessoa, entendeu? Vale a pena a gente ter algumas... Lógico, muita coisa subjetiva, às vezes a pessoa está passando um momento, acordou, passou num buraco no carro, estourou o tapete da vida, mas é sempre bom a gente ficar alerta, né? Então, não só pra gente, isso daí é pra todo mundo, a nossa volta em casa, na família, tudo. Beleza? O Marcos vai dar só um recado do final, a gente já tem os outros DocTalkings e toda sugestão é bem-vinda. Eu acho que é legal, o Júlio deu uma sugestão de a gente colocar avaliações no final do DocTalking também. Eu acho que é isso aí, ele é feito pra nós, por nós e pra a gente melhorar. Cada dia a gente vai, como sempre falo, uma voltinha mais no parafuso. Beleza? Bom, pessoal, valeu. Super bacana, gostei bastante do tema.
O próximo tópico vai ser mais nessa linha também, não é tão técnico. O Wagner Foster, no dia 26, agora vai falar sobre oportunidades, então também é um tema bem legal. E é isso, o Doc Talking é livre, a gente tem uma agenda já programada com 3 Doc Talkings já agendados, então se vocês tiverem temas, quiserem participar, podem trazer para a gente montar esse cronograma, porque foi como até o Rudy comentou, se todo mundo aqui falar um Doc Talking que for, a gente tem 1 ano de programação, então a gente tem que trazer isso, quem quiser já preparar o conteúdo, a gente está com tempo, então é pelo menos 3 semanas, então dá para planejar alguma coisa com um pouco mais de estrutura e trazer esses assuntos. Só falar com o Henrique, comigo. A gente vai colocar esse vídeo no canal do YouTube também, né? Já está o vídeo anterior do gelado. Esse vídeo vai para o YouTube, então todo mundo que puder ir lá se inscrever para a gente acompanhar isso, recuperar, ver alguma coisa que acabou perdendo ali. Então é isso, pessoal. O canal é Doc da Doc 88. 88. No canal da Doc a gente criou uma playlist lá que chama Doc Talking, vão estar todos os Doc Talkings, porque vai ter mais conteúdo que a gente vai produzir para esse canal também. Beleza?